Olá, eu sou a Silvana Bragança, cirurgia dentista, e hoje vamos falar sobre as técnicas de manejo do comportamento infantil. Você vai conhecer as principais técnicas, suas características e quando e como utilizá-las. As técnicas de manejo objetivam desenvolver na criança um comportamento mais apropriado enquanto ela recebe o tratamento odontológico. Além disso, o manejo infantil ainda visa estabelecer uma comunicação com a criança, educar o paciente, construir uma relação de confiança com o profissional e prevenir a ansiedade e o medo. A comunicação deve ser estabelecida com a criança desde a sua abordagem na sala de espera, como falamos anteriormente. O dentista deve ir encontrá-la sem máscara, luvas e touca, e deve cumprimentá-la de uma maneira carinhosa, abaixando-se à sua altura e olhando em seus olhos. Neste momento é muito importante buscar a aproximação e estabelecer contato físico que transmite segurança à criança e traz intimidade. Deve-se estabelecer conversas com assuntos do seu interesse, buscar sua participação e observar a sua reação. Uma vez que a criança esteja relaxada e engajada na conversa, o dentista poderá iniciar as explicações sobre os procedimentos e, dependendo da idade, poderá usar os seus eufemismos. Os próximos passos sobre a abordagem dos itens do consultório já entram em uma das técnicas de manejo que veremos a seguir. Vamos falar nesta aula sobre as seguintes técnicas de manejo: dizer, mostrar, fazer, controle de voz, comunicação não verbal, reforço positivo, estabilização protetora ou contenção física e mão sobre a boca. Dizer, mostrar, fazer é uma técnica amplamente usada por profissionais da odontopediatria para moldar o comportamento infantil. Além disso, ela é bastante aceita tanto por profissionais como pelos pais e pela criança. Essa técnica envolve explicações verbais sobre os procedimentos em frases que sejam apropriadas à idade da criança, o dizer. Envolve também demonstrações para o paciente sobre os aspectos visuais, auditivos, olfativos e táteis dos procedimentos de uma forma não ameaçadora, o mostrar. E então, sem desviar da explicação e da demonstração, faça a conclusão do procedimento, o fazer. O dizer, mostrar, fazer é uma técnica usada em associação com habilidades de comunicação verbais e não verbais e com o reforço positivo. Os objetivos dessa técnica são ensinar os aspectos importantes da visita odontológica, familiarizar o paciente com os elementos do consultório e moldar a resposta do paciente aos procedimentos através da dessensibilização perante expectativas bem definidas. Essa técnica é indicada para uso em qualquer paciente e não possui contraindicações. Ela é bastante utilizada especialmente na primeira visita da criança ao consultório odontológico, onde tudo deve ser apresentado e todas as curiosidades da criança devem ser satisfeitas. O primeiro passo é a abordagem na sala de espera. Quando a criança entra no consultório, passamos a mostrar como funciona a cadeira. Mostramos que ela sobe e desce e que ela também deita e senta. A cadeira pode ser apresentada sem ela estar sentada, mas é importante também fazer com que ela sente e sinta essas sensações. Após, apresentamos o refletor, primeiro virado para as mãos e para os braços, e após ela se familiarizar, podemos direcioná-lo para a boca e dizer que ele vai nos ajudar a enxergar os seus dentes. A partir daí, já podemos começar a explicar que vamos usar a touca e as luvas, e devemos vesti-las na frente do paciente. Devemos então começar a apresentação dos instrumentos. Somente quando a criança tem a visão desses instrumentos é que as sucessivas aproximações podem ser realizadas adequadamente. Devemos mostrar que a seringa tríplice tem ar e água. Podemos jogar um jato de ar na mão e um pouco de água na cuspideira, para ela ver como funciona e após mostrar como são o ar e a água na boca. Dessa mesma forma, vamos apresentar o sugador, primeiro com água e o sugador na mão, e depois o sugador na boca. Nesse momento, podemos fazer ela usar a cuspideira, deixando um pouco de água na boca e explicando que ela deve cuspir naquele local. Passamos então para a apresentação da pinça, do espelho e da sonda exploradora, usando esses mesmos passos. Mostramos a elas e, no caso da pinça e do espelho, podemos até deixá-las manusear os instrumentos, e depois mostramos na boca. Já a sonda provoca um pouco mais de desconfiança pela própria aparência, por isso podemos passar ela na sua unha, fazendo uma simulação e explicando como vamos usá-la. Após, devemos fazer o mesmo nos dentes, para que ela fique mais tranquila. Chegou a hora da apresentação da caneta de alta rotação, que causa alguma ansiedade pelo barulho e pelo spray de água. Mostramos a criança sem broca e deixamos também ela sentir o spray da caneta na sua mão, depois na boca.
O mesmo pode ser feito com a caneta de baixa rotação. Essa técnica pode e deve ser utilizada para a apresentação de qualquer instrumento que será utilizado durante o procedimento, inclusive a seringa Carpuri. Ela pode ser apresentada sem agulha, e quando o procedimento for iniciado, você pode encobrir a visão da criança com uma das mãos para que ela não enxergue a agulha, e após iniciar a anestesia. É importante também falar sobre as sensações que a anestesia irá causar. São sensações novas para a criança e que podem provocar algum desconforto. Não esqueça de avisar aos pais sobre o cuidado especialmente com a anestesia do nervo dentário inferior, porque as crianças costumam morder o lábio e muitas vezes provocar grandes úlceras. Nunca se esqueça que essas explicações devem ser adequadas à idade da criança. Os elementos odontológicos devem ser apresentados gradualmente e assim promover a familiarização da criança antes do procedimento propriamente dito. Dessa maneira, o profissional estará fornecendo informações preparatórias à criança, tornando o ambiente conhecido e diminuindo o seu medo e a sua ansiedade. É fundamental durante essa etapa mostrar à criança que queremos o seu bem. Controle de voz. É uma alteração controlada do volume, do tom ou do ritmo da voz para influenciar ou dirigir o comportamento do paciente. A expressão facial do dentista deve refletir a atitude de confiança. É importante que a comunicação venha de uma única fonte. Caso existam mais pessoas dando orientações, o resultado pode ser indesejado, simplesmente porque a criança se torna confusa. Os pais que não são familiarizados com essa técnica devem beneficiar-se de uma explicação antes do seu uso, a fim de impedir algum mal-entendido. Os objetivos do controle de voz são: ganhar a atenção e a cooperação do paciente, prevenir o comportamento negativo ou a recusa da criança e estabelecer papéis apropriados na relação adulto-criança. Essa é uma técnica que pode ser usada em todos os pacientes e é contraindicada apenas em pacientes que possuem problemas auditivos. Comunicação não verbal. A comunicação não verbal se estabelece pela linguagem corporal, expressão facial e postura do profissional. Ela pode ser usada como um reforço para conseguir um comportamento desejado da criança. O objetivo dessa técnica é aumentar a eficácia de outras técnicas, como o controle por voz e o reforço positivo, e manter ou conseguir a atenção e a colaboração do paciente. Ela pode ser usada em todos os pacientes e não possui contraindicação. Reforço positivo. No processo de estabelecer o comportamento adequado do paciente, é essencial dar o feedback apropriado. O reforço positivo é uma técnica eficaz em recompensar comportamentos desejados, fortalecendo assim o retorno desses comportamentos. Existem reforçadores sociais como a modulação positiva da voz e o elogio verbal, que podemos usar para recompensar esse comportamento. Mas existem também os reforçadores não sociais, que são aqueles presentes que podem ser dados pelo dentista, como já falamos anteriormente. O objetivo dessa técnica é reforçar o comportamento desejado. Ela pode ser usada em qualquer paciente e não possui contraindicações. Essas técnicas apresentadas até o momento são as técnicas básicas de manejo do comportamento. Vamos falar um pouco agora sobre as técnicas avançadas ou restritivas de comportamento. A maioria das crianças pode ser controlada com o uso das técnicas básicas de comportamento. Entretanto, algumas crianças apresentam problemas de comportamento que devem ser manejados com as técnicas avançadas. Essas técnicas têm a intenção de facilitar a comunicação, a colaboração e a realização do tratamento de melhor qualidade no paciente difícil. O uso dessas técnicas deve sempre ser precedido pela orientação e pela autorização dos pais, de preferência com consentimento informado e registrado na documentação do paciente. Além disso, é fundamental o diagnóstico do comportamento apropriado e a sua execução segura e eficaz. As técnicas avançadas que serão apresentadas serão a estabilização protetora e a mão sobre a boca. Estabilização protetora ou contenção física. O uso de qualquer tipo de contenção no tratamento de crianças, adolescentes e pacientes com necessidades especiais é um tópico que preocupa tanto os profissionais quanto o público. A definição da estabilização protetora é a limitação da liberdade de movimentos do paciente, com ou sem a sua permissão, a fim de diminuir o risco de ferimento e permitir a conclusão do procedimento. O uso da limitação física pode envolver uma outra pessoa, o uso de um dispositivo de imobilização ou uma combinação disso. O uso da contenção física tem o potencial de produzir sérias consequências no paciente, sejam elas físicas ou psicológicas. Por isso, o profissional deve avaliar bem cada paciente envolvido no seu uso e todas as técnicas alternativas. A
A estabilização parcial ou completa do paciente é às vezes necessária para proteger o dentista, a equipe ou o responsável em relação a ferimentos durante os procedimentos. Ela pode ser executada pelo profissional, pela equipe de funcionários ou até mesmo pelo responsável. Devemos sempre utilizar a estabilização menos restritiva possível, mas que seja segura, eficaz e protetora. A decisão para usar a contenção física deve levar em consideração técnicas alternativas da orientação do comportamento, as necessidades odontológicas do paciente, o efeito na qualidade do tratamento dentário, o desenvolvimento emocional do paciente. Os objetivos da contenção do paciente são reduzir ou eliminar o movimento intempestivo, proteger o paciente, a equipe, o profissional ou o responsável de qualquer ferimento e facilitar a realização do tratamento odontológico de melhor qualidade. A contenção é indicada quando o paciente requer um diagnóstico e ou um tratamento imediato e não pode cooperar por falta de maturidade, incapacidade mental ou física e quando a segurança do profissional, da equipe, do paciente ou dos responsáveis pode estar em risco sem o seu uso. A contenção física é contraindicada em pacientes cooperativos, em pacientes que tiveram experiências odontológicas prévias ruins, a não ser que não exista nenhuma outra possibilidade, ou em pacientes com tratamento não emergencial e que precisarão de consultas mais extensas. É importante ressaltar que a tensão e a duração da contenção devem ser monitoradas periodicamente e que a contenção deve ser finalizada o mais breve possível, a fim de evitar qualquer trauma físico ou psicológico. E não se esqueça de estar em constante comunicação com a criança. Mão sobre a boca. A técnica de mão sobre a boca tem por objetivo a atenção de uma criança altamente antagonista, de maneira a permitir o estabelecimento da comunicação para que o tratamento seja executado com segurança. Essa técnica não busca assustar a criança, mas sim obter a sua atenção e silêncio para que possa escutar o dentista. Quando nenhuma comunicação é possível devido à criança estar gritando e chorando, o dentista posiciona a mão sobre a boca da criança para abafar o ruído e simultaneamente se aproxima do ouvido dela. Fala baixo, calmamente e sem raiva, tentando mostrar que quer apenas conversar. Você pode usar frases como: você tem que parar de gritar, eu quero conversar com você e olhar os seus dentes. Geralmente a criança interrompe os gritos e o dentista remove a mão. Imediatamente devemos reforçar o comportamento da criança com um elogio dizendo: eu sabia que você era capaz de colaborar, ou eu gosto de você porque você é um ótimo ajudante. Essa técnica é indicada para uso em crianças normais e com mais idade, acima de 6 ou 7 anos, e que sejam maduras o suficiente para entender as intenções do dentista e cooperar durante a consulta. Porém, chegam ao consultório gritando, agressivas e histéricas, com comportamento hostil perante o tratamento dentário. Vale lembrar que desmarcar ou adiar a consulta desse paciente pode apenas incentivar o seu mau comportamento. O uso dessa técnica é contraindicado em crianças incapacitadas ou imaturas. É fundamental que antes de aplicar a técnica de mão sobre a boca, a criança seja avaliada quanto à sua inteligência e ao seu grau de entendimento. Essa é uma técnica que pode trazer algum tipo de trauma para a criança, por isso avalie muito bem a situação antes de usá-la. Também é importante saber a opinião dos pais sobre o uso dessa técnica e não esqueça do consentimento informado. Caso não consiga realizar o atendimento de um paciente mesmo após o uso dessas técnicas, não esqueça dos atributos do SUS que garantem que esse paciente deva ser atendido e acompanhado. Devemos garantir o acesso a esse paciente e, independentemente do uso dessas técnicas, o mais importante é que o paciente possa retornar. Caso você não consiga realizar o atendimento e o tratamento, procure se informar sobre as opções de encaminhamento que existem na sua região, como os CELs de odontopediatria. Mesmo após o encaminhamento, não esqueça da coordenação do cuidado e da longitudinalidade, que garantem o acompanhamento do paciente mesmo em outros níveis de atenção e ao longo do tempo. Assim finalizamos então a nossa aula sobre técnicas de manejo do comportamento infantil. Até a próxima aula!